E essa noite, quem já foi abençoado? Diga amém. Glória a Deus. Queridos, é bom demais nós estarmos aqui nessa noite. Eu quero trazer algo que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje. Eu quero iniciar contando uma história, uma historinha. Imagine um navio andando em alto mar à noite e de repente ele está indo numa direção e vê uma luz vindo de lá para cá. E aí ele pega esse navio de um país muito potente, ele passa um rádio, aqui é o comandante tal, eu quero dizer para você que você deve desviar o seu navio 15 graus para a direita. Eu estou indo na sua direção, você precisa sair para a direita, senão você vai colidir com o meu navio. E aí ele tem uma resposta do outro lado, uma equipe canadense muito calma, dizendo: eu quero dizer que você precisa desviar 15 graus ao sul, certo? Porque senão você vai colidir conosco. E aí esse outro navio falou: você não entendeu, eu não vou desviar, eu quero que você desvie 15 graus ao norte, senão você vai bater, senão eu vou bater em você. E aí vem a voz do outro lado dizendo: não, você precisa desviar 15 graus ao sul. E até que esse comandante do navio fala assim: você não está entendendo, eu sou um porta-aviões, eu tenho não sei o que, você precisa sair, eu não vou sair, se você não sair, você vai, eu vou passar por cima. Aí do outro lado ele vem a voz, fala assim: só que eu não tenho como sair porque eu estou numa rocha, aqui é só uma luz que sinaliza essa rocha, você vai bater na rocha e você vai afundar. E essa história, ela traz um pouquinho sobre o tema que eu quero conversar nessa noite, porque tem muitas pessoas indo em direção a rochas, e indo em direção a situações que não mudam, mas tem algo no coração, que trava o processo de mudança, que deixa de ter um coração ensinável, e essa marca que está no coração se chama orgulho. E hoje eu quero trabalhar um pouco sobre esse tema, como é que nós podemos nos libertar da armadilha do orgulho. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Pedro, no capítulo 5, nós vamos trabalhar esse tema, e hoje eu quero trazer alguns destaques. Esse texto eu já citei algumas vezes aqui, mas o que Deus colocou no meu coração, e ele me incomodou, porque é um texto que eu conheço, que me acompanha há muitos anos, e de repente Deus traz esse texto no meu coração, e eu entendo que é o texto que nós deveríamos estar refletindo nele hoje. Quando nós olhamos o capítulo 5, o último capítulo ali de 1 Pedro, o apóstolo Pedro está colocando ali uma palavra aos presbíteros e aos jovens. E aos presbíteros ele vai colocar ali, dizendo das qualidades dos presbíteros, como é que eles devem fazer, o que eles devem fazer, mas a partir do versículo 5, ele dá uma palavra aos jovens. Por que aos jovens? E esse tema, quando ele vai falar do orgulho aos jovens, porque o jovem, muitas vezes, eles não conhecem, não tem muita experiência de vida, e a pouca experiência de vida faz com que eles, diante de tanto conhecimento, eles, às vezes, não todos, têm exceções, mas muitos jovens se acham donos da verdade, se acham assim: olha, eu tenho a verdade, né? Então, se você tem alguma dúvida e tem um adolescente em casa, é hora de você tirar todas as dúvidas. Eu estou dizendo não todos, tem exceção, mas a maioria dos adolescentes tem muitas respostas, e nem sempre elas são respostas corretas, mas eles acham que são corretas, porque eles têm uma convicção firmada, e a pouca experiência dá essa convicção de orgulho. Mas ele coloca essa palavra aos jovens, dizendo assim: olha, da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firme na fé,
sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. O Deus de toda graça, que o chamou da sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará forças e o porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Pedro começa a falar dos presbíteros, depois ele aborda aos jovens. Ele diz ali da mesma forma: jovens, sujeite-se aos mais velhos, sejam humildes uns para com os outros. E aí ele faz uma afirmação: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que ele está querendo dizer com essa afirmação? Por que Deus tem essa oposição aos orgulhosos? Por que a palavra está recheada de versículos onde Deus nos alerta dos perigos do orgulho? Por que o orgulho, ele é a raiz que leva aos outros pecados? Nós queremos refletir hoje, talvez você nunca parou para pensar o quão perigoso é alimentar o orgulho no seu coração. O quão perigoso é você abrir mão da humildade. Jesus foi o homem mais humilde que já pisou nessa terra, mesmo tendo todo o poder que ele tinha. E tem pessoas que se acham muito e têm alimentado orgulho no coração. Mas quando eu olho para esse texto que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, eu comecei a refletir: por que será essa oposição tão grande aos orgulhosos? Porque Deus se opõe aos adúlteros, Deus se opõe aos mentirosos, Deus se opõe a várias coisas, mas aqui, uma palavra específica, o orgulho. E aí eu vou lá para Ezequiel e eu tenho um relato da queda de Satanás. E ali, ele vai relatar ali, por meio do seu amplo comércio, você encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu expulsei o querubim guardião do meio das pedras figurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei da terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Aí eu comecei a olhar para esse texto de Ezequiel, e um pouquinho antes desse texto, ele vai relatar ali que o coração de Satanás era um coração orgulhoso. Então, entender essa dimensão da raiz do orgulho e por que o orgulho foi destacado como algo de oposição, que Deus se opõe porque Ele sabe, porque Ele nos ama e Ele sabe que o orgulho nos derruba, que o orgulho nos impede de viver plenitude com Ele. Como é que você tem alimentado o orgulho no teu coração? Como é que você tem alimentado esse orgulho que te faz ficar anos sem conversar com seu irmão, com a sua irmã, com seus pais, com seus filhos? Um orgulho que faz você se achar superior às outras pessoas, a ponto de dizer assim: olha, eu não preciso disso. De repente você ouve uma palavra aqui, já ouviu falar no crente pá? O crente pá, ó, pessoal, já ouviu aí, né? O que é o crente pá? Vem a palavra de Deus, isso aqui é para o fulano, ó. Fulano tinha que estar aqui, ó, não, isso aqui é para o ciclano, tinha que estar aqui, mas nunca é para mim, porque ele só vai pegando a pá e jogando para os outros. E de repente Deus está querendo falar com você, mas o teu orgulho te impede de estar com o coração sensível para ouvir a voz de Deus. Então, eu quero olhar para esse texto que nós lemos, e eu quero tirar alguns ensinamentos que eu tiro da palavra de Deus, que me ajuda a vencer e me libertar do aprisionamento do orgulho, a libertação das armadilhas do orgulho. E quando eu olho aqui, o primeiro destaque que eu trago é que para nós nos libertarmos do orgulho, nós precisamos olhar para o Senhor, porque quando ele diz ali no versículo 5, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, o que ele diz na sequência? Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele faça o quê?
te exalte, te honre no tempo devido, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Será que você tem caminhado com essa certeza? Será que você tem caminhado com essa certeza que você pode colocar diante de Deus a tua ansiedade, que você pode se humilhar diante da poderosa mão de Deus, porque Ele vai te honrar? Será que você tem caminhado com isso? Tem uma situação que aconteceu, e quando eu confio nessa palavra, isso envolve também eu ter um domínio próprio. Envolve eu desenvolver as virtudes do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Porque não é fácil você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. É difícil. Às vezes é complicado. Eu lembro uma situação que eu estava numa assembleia, e havia um líder ali, que sempre muito imponente, e de repente acontece algo, que eu precisei mostrar um caminho diferente do que ele pensava. Foi muito interessante, porque ele não estava naquele ambiente, e aquilo ali gerou algo que ele começou a me difamar. E eu vi as pessoas chegando, puxa, o fulano falou isso de você, o fulano falou aquilo de você. Mas naquele momento, eu poderia falar assim, eu vou provar para ele que ele está errado. Eu vou provar. Mas se eu tivesse feito isso, eu estaria simplesmente tentando agir na minha força e não debaixo do poder de Deus. E passa um tempo, naquele final de semana, e de repente as pessoas começam a reconhecer que o que eu estava fazendo estava correto, que o meu entendimento estava correto. E aquele líder, ele chega para mim e fala assim, eu não imaginava que era isso que você estava falando. E aí é muito interessante que havia um grupo de todas as pessoas que estavam lá. E ele pega naquele grupo e ele dá uma palavra de perdão. Ele foi humilde. Mas ao mesmo tempo que ele dá essa palavra de perdão, eu fui honrado. Por quê? Porque eu confiei na palavra de Deus. Tem muitos casamentos sendo destruídos, porque o orgulho fala mais alto do que a humildade. Tem muita gente perdendo emprego, porque o orgulho fala mais alto do que a humildade. Eu lembro uma situação de um amigo que chegou e falou assim, ó, aquela empresa, porque eles são isso, porque são aquilo, eu vou mostrar para eles que estão errados, eles vão mostrar aí não sei o que, cheio de orgulho, e foi. Só que ele esqueceu um detalhe, que ele estava questionando os donos da empresa. E ele chegou cheio de orgulho, tá bom, passa ali no RH, fazer a rescisão e vai embora. Ele saiu. O que adiantou todo o orgulho? E aí, o que adiantou? Porque ao invés de confiar no Senhor, eu confio na minha percepção, na minha visão, na minha força. Queridos, queridas, eu quero dizer para vocês que nós precisamos confiar no Senhor. A liberdade do orgulho requer olhar para o Senhor. Provérbios 8:13 diz lá, temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Você tem temido ao Senhor? O temor é diferente do amor. Eu posso amar a Deus e não temer a Ele. Se eu amo a Ele e eu temo ao Senhor, eu vivo totalmente submisso à direção dEle na minha vida. Eu deixo o orgulho de lado, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele vai cumprir a promessa que tem na minha vida, até o dia final. Você tem confiado no Senhor, ou você tem confiado no seu taco? Mas tem um outro destaque que eu olho para esse texto, e é muito interessante, porque a palavra é tremenda. Lembra qual foi o principal motivo da queda de Satanás? O orgulho. E aqui, quando o Pedro vai falar do orgulho, logo em seguida que ele fala para nos humilharmos, o que ele diz? Sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo
o inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Liberdade do orgulho requer estar alerta às estratégias de Satanás. Estejam sóbrios e vigiem. Nós precisamos vigiar o nosso coração e a nossa mente. Você tem caminhado com essa sensibilidade de alerta? Ou será que você está sendo dominado pelas paixões do mundo, pelas situações do mundo? E a tua autossuficiência, o teu orgulho te faz a caminhar sem buscar a orientação de quem é o dono de todas as coisas, de quem comanda e deve comandar a sua vida. Porque se nós entendemos que nós estamos expostos a Satanás e aos seus demônios e às estratégias dele, certo? Quando eu entendo isso, eu deixo de caminhar com orgulho e eu começo a caminhar com humildade. Queridos, vocês não precisam passar por provações para poder se render com humildade ao Senhor. Não precisam. Eu lembro uma situação que aconteceu há muitos anos. O meu filho mais novo, Nicolas, acho que ele tinha uns 6 aninhos, 5 ou 6 aninhos, e nós fomos passear em Foz do Iguaçu. E aí nós fomos lá e tinha um carreirinho lá, passamos numa daquelas lanchonetes, e ele comprou um pacotinho de biscoito. Eu falei, filho, você quer vir aqui no meu colo? Tal? Não, pai, deixa comigo. E ele lá com a capinha de chuva, e com um biscoitinho ali, comendo muito tranquilamente. Aí, de repente, vem aquele coatinho em cima de uma cerquinha. Ele olha para aquele pacote de biscoito, o biscoito dá um sorrisinho para o coati. E, de repente, aquele coati vem e avança no meu filho. E eu estava com um sapato meio bico fino, mas eu dei um chute naquele coati, ele voou longe. E aí a minha filha vem, minha esposa e tal. E aí ele quis vir para o colo. Ele não saiu mais do colo ali, levou um susto. Sabe, tem muitas vezes as pessoas precisam ser atacadas para correr no colo do Pai. Mas quando nós entendemos o princípio da humildade, nós já nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus e nós já sentamos no colo dele antes de vir os ataques, porque ele simplesmente vai te alertando e te protegendo daquilo que Satanás quer te derrubar. As setas inflamadas de Satanás, ela vai tentar te atingir. E normalmente é algo linkado às marcas que ele já deixou no teu coração, no seu passado. Você tem uma história na sua vida e você precisa entender que essa história tem pecados, tem erros que você já cometeu, fruto do seu orgulho. Mas a partir do momento que eu conheço a Deus, eu me rendo a Ele. Eu preciso me submeter integralmente a Ele. E eu preciso estar alerta das marcas que Satanás já colocou na minha vida. E que vai ser potenciais brechas para ele vir e atacar. O orgulho, ela é a raiz de muitos outros pecados. Provérbios 16, ele diz o seguinte: o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos, do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O orgulho vem antes da destruição. Basta eu olhar com orgulho para essa palavra e falar assim: acho que não é tudo isso não. Eu dou conta. A palavra assim, fala assim: olha, cuidado com a tua mente. Não, eu dou conta. Eu vou dar só uma flertada aqui no meu trabalho. Cuidado com a imoralidade sexual. Não, eu só vou na pornografia aqui um pouquinho. Sabe, a palavra está nos alertando e simplesmente nós estamos orgulhosos a ponto de não obedecer. E esse orgulho vai gerar destruição. Porque se você for andar na força do seu braço, você vai cair.
Por quê? Porque você é falho, nós somos falhos, nós somos humanos e temos em nós uma natureza pecaminosa. Por isso que nós precisamos buscar com humildade a presença de Deus. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Em Tiago 1, quando ele vai falar sobre a sabedoria, diz: a quem tem falta de sabedoria, peça a Ele que Ele dará liberalmente. Você, a partir do teu conhecimento, da tua expertise, de repente você está caminhando no piloto automático e baixou a guarda em relação à dependência de Deus. Eu quero te dizer que está na hora de você buscar a sabedoria do Senhor para viver o extraordinário de Deus, porque Satanás vai tentar te derrubar. Você já foi dependente químico. Satanás vai tentar colocar na sua vida a oportunidade para você cair nessa área. Cuide dela para o resto da vida. Você foi viciado em pornografia. Satanás vai tentar te atacar nessa área, porque ele é acusador. Por isso que o alerta do apóstolo Pedro é: resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós precisamos resistir. Satanás, ele vai tentar te derrubar, não tem jeito. Mas para nós resistirmos, nós precisamos confiar naquele que é a nossa rocha. Está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo o potencial de destruição do orgulho? Às vezes as pessoas, elas enxergam o orgulho somente nos relacionamentos interpessoais. Mas o que esse texto está dizendo, que vai muito além dos relacionamentos interpessoais. Porque o orgulho também envolve o teu relacionamento com Deus. Se você é tão orgulhoso, orgulhosa, a ponto de tirar Deus em alguma área da sua vida, prepare. Porque Satanás está ao redor esperando você vacilar para poder te devorar. Então está na hora de você olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, eu quero me humilhar na presença do Senhor. Eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu quero viver um tempo novo com o Senhor, com humildade. Eu quero lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque eu não vou mais caminhar escravo das armadilhas de Satanás. E quando nós olhamos a continuidade do texto, nós vemos a parte final, está ali no versículo 10, que ele diz ali: o Deus de toda graça. Depois que ele termina dizendo para resistir a Satanás, para poder realmente manter firme na fé, e aí ele finaliza: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, o que ele vai fazer? Os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Liberdade do orgulho requer a restauração nos firmes alicerces do Senhor. Ele está aqui dizendo sobre a restauração. Viver a restauração firmado nos alicerces é confiar em Deus em todo o processo que você será tentado fazer valer o seu orgulho. Queridos, a restauração requer humildade. O que acontece para você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Você precisa se arrepender, pedir perdão dos seus pecados e confiar que Ele morreu no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Se você tem alguém que você já está anos sem falar, enquanto um dos dois não se humilhar, não realmente se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e dar o primeiro passo, você não vai ser restaurado. Esse relacionamento não vai ser restaurado. Nós precisamos entender que uma das grandes armadilhas é quando eu deixo o orgulho dominar a minha vida, a ponto de não usufruir dos relacionamentos abençoados que Deus nos proporciona. Seja um relacionamento na dimensão vertical com o Senhor, seja no meu relacionamento interpessoal com quem está do meu lado. Qual relacionamento que você já está distante, não está usufruindo em decorrência da falta de humildade? Será que você tem entendido essa dimensão da restauração de Deus? Ninguém será restaurado se não se humilhar.
Porque eu preciso me esvaziar da sujeira que há em mim. Eu preciso dar nomes às marcas que estão em mim, para que eu possa ser restaurado. Eu já compartilhei aqui algumas vezes que uma das áreas que Satanás me aprisionou muitos anos foi algo que eu tinha feito de uma forma muito horrível antes de conhecer a Jesus. Mas eu era muito orgulhoso. E se pense numa área que eu preciso cuidar para o resto da vida, é o orgulho. Certo? Mas chegou um tempo que eu falei, eu preciso me humilhar diante de Deus, da poderosa mão de Deus, senão eu não vou ser restaurado. E de repente eu consigo confessar aquela marca num retiro. Eu já confessei várias vezes aqui publicamente também. Porque Satanás, quando eu confessei, quando eu dei o primeiro passo de humildade, as correntes de Satanás se quebraram. As correntes se quebraram. Como o orgulho tenta nos aprisionar. Quando eu comecei, vim como seminarista nessa igreja, eu já estava aqui na igreja, e aí eu olhava para a minha história, com 13, 14 anos, já fui trabalhar com meu pai, já liderava equipe lá. Daí saí de lá, fui para o quartel. Daí, eu não fui ser soldado, fui ser aluno. Era 20 alunos só. Me achava. Daí saí de lá, fui ser tenente, novinho, 18, 19 anos. Me achava. Daí saí de lá, abri o escritório. Daí tinha funcionários no escritório. Me achava. Aí eu cheguei aqui para ser seminarista. E aí, você vai ter uma mesinha aqui na biblioteca, você vai fazer pesquisa para sermão. Falei, misericórdia. E eu achava que eu sabia mais que muita gente. Até que Deus me quebrou. E eu tive que pedir perdão para muitas pessoas. Porque eu vi que eu não tinha nada para oferecer. Enquanto eu não tive o coração quebrantado e humilhado diante do Senhor. Deus restaurou a minha vida nessa área, mas é uma área que eu vou ter que cuidar para o resto da vida. Porque se é uma área que Satanás pode me pegar, é nessa área. Mas a partir do momento que eu tenho a consciência, eu sou intencional em fechar as brechas. Por isso que eu desenvolvi uma tranquilidade em pedir perdão. Eu erro, como todos nós erramos. Às vezes eu falo demais. Como advogado eu já falava bastante, como advogado e pastor, então, misericórdia. Nos pequenos grupos, a minha esposa tem que estar do meu lado e me beliscar quando eu começo a falar. Mas sabe, mas Deus tem dado graça. E às vezes o orgulho, ele impede a restauração, e ele impede nós de estarmos firmados nos alicerces do Senhor. E eu quero aqui focar nos relacionamentos. Qual o relacionamento que você tem impedido de desfrutar por causa do orgulho? Eu vi uma história de 3 adolescentes conversando, e 2 delas falavam assim: a minha mãe é muito chata, eu odeio ela. Ela me acorda gritando 6 horas da manhã, porque não sei o quê, não deixa fazer nada, porque não faz isso, não faz aquilo, e a outra veio junto. Mas a minha mãe você não conhece, a minha mãe, misericórdia, eu não sei, mas é uma bruxa, mais ou menos assim. Aí a terceira jovenzinha falou assim: como eu queria ouvir a voz da minha mãe, me acordando cedo. E as meninas arregalaram o olho. A minha mãe faleceu há 6 meses atrás. E eu queria muito ouvir ela me acordando às 6 horas da manhã com aqueles gritos. Às vezes muitas pessoas não valorizam os relacionamentos. E não percebem que a vida é muito breve para eu ser dominado pelo orgulho. E perder a bênção de me relacionar com Deus e com as pessoas com quem eu amo. Eu quero desafiar vocês a
estar sensível com o coração de vocês, para que vocês saiam daqui hoje, olhando para o coração e colocando debaixo da poderosa mão de Deus todo o orgulho, toda a humildade, colocando toda a humildade para que Ele o exalte no tempo devido. Você pode fechar seus olhos? Eu quero desafiar você a olhar para o teu coração. Será que você tem deixado o orgulho impedir você de viver um relacionamento íntimo com o Senhor, de você viver uma vida restaurada com seus pais, com seus irmãos, com seu esposo, sua esposa? Como você chegou aqui nessa noite? Eu não sei por que Deus trouxe essa palavra essa noite. Talvez essa palavra é para você que está aqui. Você chegou aqui, você veio convidado, você já está aqui há algum tempo e você tem algo para restaurar com Deus. Eu quero dar essa oportunidade para você nessa noite. E a primeira palavra que eu tenho é para você que, de repente, nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Talvez você nunca entregou sua vida a Ele. Eu quero desafiar você a fazer uma oração no seu coração. Uma oração de entrega. Uma oração de eu vou me derramar, me humilhar diante do Pai. O que a palavra de Deus nos diz é que para nós nos reconectarmos com aquela separação que ocorreu em decorrência do orgulho de Adão e Eva, que quiseram desfrutar daquela árvore que dava consciência do bem e do mal. Tinha tantas árvores, mas aquele orgulho de querer de repente cair nas lábias de Satanás impedia eles de viverem uma vida plena que o Senhor tinha planejado para eles. Mas sabe o que acontece? Que essa separação, Jesus ele veio para nos reconectar. Jesus se humilhou para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Assim como o orgulho foi o motivo da nossa queda, a humildade de Jesus foi o motivo da nossa reconciliação. Você precisa hoje entregar sua vida ao Senhor. Você pode fazer uma oração no seu lugar onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero abrir mão do meu orgulho, eu quero me humilhar diante do Senhor, entregando minha vida ao Senhor. Recebe, Senhor, a minha vida em suas mãos. Essa é a minha oração. Eu quero entregar o meu coração, reconhecer que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Enquanto toda a igreja está de olhos baixos, de cabeça baixa e olhos fechados, você fez essa oração? Levante as suas mãos. Eu quero orar pela sua vida, se você fez. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Pode baixar, já vi ali. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero desafiar você que levantou sua mão a vir aqui à frente. E essa é uma atitude de humildade. Eu estou me derramando diante do Senhor. Vem aqui à frente. Nós vamos orar enquanto nós cantamos esse cântico. Eu queria que você que levantou sua mão hoje, dizendo: eu aceito, eu quero reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Pode chegar aqui. Pode chegando aqui. Tem a irmã já aqui. Vem aqui. Enquanto nós cantamos esse cântico, chega aqui à frente. Glória a Deus. Você levantou sua mão? Pode chegar. Tem alguns aqui no meio, aqui. Sai do seu lugar, sem vergonha. Chega aqui à frente, nós vamos ter um momento de oração aqui. E os teus ouvidos, pode vir, pode vir. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sai do seu lugar, chega aqui à frente. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Quero dar uma nova oportunidade. Isso, chega aqui. Eu sei que várias pessoas levantaram a mão aqui. De repente você está com vergonha. Tem algo te segurando aí. Quando você rompe com esse mover, é um momento. Isso, venha com alguém que está do seu lado. É um momento que Deus está trabalhando no teu coração. O Espírito Santo está tocando no teu coração. Pare de resistir. Esse é o momento que você vem à frente. Você não tem nada mágico de vir à frente, mas é algo que você vai se posicionar diante do Senhor no mundo espiritual, dizendo: sim, eu quero viver esse novo tempo. Deus está tocando, eu estou abrindo mão do meu orgulho, eu estou me humilhando diante do Senhor e eu estou indo, dando esse passo de fé. Venha, sai do seu lugar, vem aqui à frente, se une essas irmãs que estão aqui. Vi que tem alguns homens aí que também levantaram a mão. Pode chegar aqui, ô marada, sem medo. Vamos cantar mais uma vez, chega aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, está chegando. O Espírito Santo está falando contigo, sai do seu lugar. Chega aqui. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu quero... Deus está tocando meu coração aqui. Essas queridas irmãs estão aqui à frente a entregar a vida ao Senhor. Já tem conselheiros orando com elas. Agora eu quero falar com você que quando eu falei de alguém que você precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus para que haja restauração, essa noite você vai dar o primeiro passo para restaurar esse relacionamento. O primeiro passo para restaurar esse relacionamento. Eu quero desafiar você a vir aqui, desse lado aqui. Você que precisa... O orgulho tem impedido você de viver a restauração do seu relacionamento. Você vai vir aqui. Pode sair do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar com você também. Eu quero orar nessa restauração. Eu quero orar para esse novo tempo que Deus tem para você. Pode chegar aqui. Pode chegar aqui desse lado. Eu quero que vocês venham aqui. Isso, o casal já está vindo. Quem mais? Quem mais que Deus está tocando? O Espírito Santo está tocando teu coração. Você vai sair do seu lugar. Pode vir se derramar diante do Senhor. Pode chegar aqui, querida. Esse é um momento de choro diante do Pai, porque é um choro de libertação, é um choro de restauração. Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos abrir mão do nosso orgulho. Vamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Deus tem algo novo. Se você está aí, o Espírito Santo está tocando teu coração. Hoje é o primeiro passo de um novo tempo.
De repente você precisa perdoar alguém, você precisa abrir mão do seu orgulho para perdoar. Vem aqui, se une a esses irmãos que estão aqui. Esse é um tempo novo. Nós vamos orar, nós vamos colocar diante do Pai, nós vamos colocar diante do Senhor. Louvado seja o Senhor. Várias pessoas estão aqui. Tem mais alguém, o Espírito Santo está tocando teu coração. Você está dando o primeiro passo de um novo tempo, de um novo momento, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar, fecha seus olhos. Eu queria que você que está aí estendesse a mão para esses irmãos que estão aqui à frente. Nós vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite nós conseguimos experimentar esse mover do Espírito Santo do Senhor. Essas irmãos que entregaram a vida ao Senhor, confirma no coração deles. Esse é o novo tempo, esse é o momento de uma grande mudança na história da vida. Porque entregar a vida ao Senhor é dizer sim, eu quero me humilhar ao Senhor, eu quero viver para a honra e glória do Senhor, eu quero me entregar ao Senhor, porque o Senhor tem algo novo para a minha vida. Abençoa, Deus, confirma no coração desses queridos irmãos e irmãs que vieram à frente, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os queridos que ficaram nos seus lugares, mas estão entregando hoje a vida ao Senhor. Confirma que eles possam experimentar o novo do Senhor. Eu quero especialmente colocar também esses irmãos que estão aqui dizendo sim, eu estou dando o primeiro passo na restauração. Relacionamentos serão restaurados para a honra e glória do Senhor, vidas serão restauradas. Chega de viver escravo do orgulho, chega de viver escravo daquilo que impede de viver relacionamentos abençoados. Aqui, Deus, em nome de Jesus eu clamo que o Senhor coloque humildade no coração de cada um, na mente, e que nada impeça de viver a restauração e a entrega plena para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, esses queridos irmãos e irmãs que estão aqui à frente. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém.